A teoria de Oparin é a mais aceita pelos cientistas. Diz que a vida na Terra surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Segundo ela, a atmosfera era formada essencialmente por 4 gases: hidrogênio, vapor d'água, amoníaco e metano. Estes compostos teriam reagido de forma espontânea, e no decorrer dessas reações, os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto ter se combinado, formando por síntese abiótica os primeiros compostos orgânicos. Após a sua formação na atmosfera primitiva, os primeiros compostos teriam sido transportados pela chuva para rios, lagos e oceanos, onde se acumularam em grandes quantidades. Dada a elevada concentração, as moléculas chocavam entre si, dando-se reações espontâneas. Por evolução molecular ou química, surgiram todos os tipos de moléculas orgânicas necessárias para o aparecimento da vida. Baseando-se nos experimentos de Miller, Sidney Fox, também norte-americano, aqueceu uma mistura seca de aminoácidos. Fox partiu da suposição de que os compostos orgânicos caídos com as chuvas formavam massas secas sobre as rochas quentes. Ao final de sua experiência, constatou a presença de proteinoides, uma evidência de que os aminoácidos teriam se unido através de ligações peptídicas numa síntese por desidratação. Admite-se que, de forma espontânea e gradual, em condições ambientais diferentes das que existem atualmente, teria ocorrido uma recombinação entre átomos das moléculas disponíveis, dando origem a novas moléculas que são classificadas de orgânicas e depois as moléculas mais complexas por justaposição dos polímeros, finalmente estruturas moleculares complexas e construindo entidades isoladas do meio, com capacidades metabólicas e de reprodução, sujeitas às leis da evolução, terão estado na origem das primeiras células vivas. Caracteriza-se pela oposição em diferentes graus às teorias científicas sobre os fenômenos relacionados à origem do universo. Alguns chamam essa posição de criacionismo evolucionista, e esse vertente é criado pelos católicos. Os primeiros seres vivos da Terra eram unicelulares, heterotróficos e alimentavam-se de substâncias existentes nos oceanos. Milhões de anos depois, após muitas modificações ocorridas no material genético, alguns desses seres tornaram-se capazes de produzir clorofila e fazer fotossíntese. Surgiram então os primeiros seres autotróficos, que produziam o alimento necessário para manter a vida na Terra. Foi a partir desses dois tipos de seres que se desenvolveu a vida na Terra. A necessidade de respirar na atmosfera teria feito aparecer pulmões nos peixes, que começaram a passar pequenos períodos fora d'água, o que teria permitido aos seus descendentes viver em terra há mais tempo, fortalecendo os pulmões pelos exercícios. As brânquias, cada vez menos utilizadas pelos peixes pulmonados, terminaram por desaparecer. A anatomia é o ramo da biologia no qual se estudam a estrutura e a organização dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. A fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. De uma forma mais sintética, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo. A embriologia é a ciência que estuda a formação dos complexos órgãos e sistemas de um animal, a partir de uma única célula indiferenciada. Os órgãos vestigiais são órgãos existentes no homem, bem como os outros animais, e que são considerados como vestígios inúteis de estruturas que foram inúteis em um estágio evolutivo anterior. Na virada do século foi feita uma longa lista de órgãos vestigiais em mamíferos. Mais de 80 órgãos estavam nesta lista, que incluía a tireoide, o timo e o lobo olfativo do cérebro. Hoje já se sabe que todos esses órgãos têm funções úteis e, não raro, essenciais. Utilizado para descrever processos evolucionários semelhantes à evolução da vida, o processo darwinista requer as condições seguintes. Reprodução. Os agentes devem ser capazes de produzir cópias de si próprios e essas cópias devem ter igualmente a capacidade de reproduzir. Hereditariedade. As cópias devem herdar as características dos originais. Variação. Ocasionalmente as cópias têm que ser imperfeitas. Seleção natural. Os indivíduos são selecionados pelo ambiente. A seleção natural destrói e não cria. A primeira lei ficou conhecida pelo uso e desuso da característica, e sua transmissão aos descendentes, e assim teria ocorrido a evolução das espécies.
A segunda lei supõe que as características adquiridas pelo uso são transmitidas de geração a geração, e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Para visualizar quais as criaturas que viveram na Terra e quando, imagine toda a história da vida em nosso planeta como um arranha-céu, tão alto quanto o edifício Empire State. O primeiro andar representa o momento em que a Terra se formou, cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E 91 andares acima, o telhado representa os dias de hoje. Cada andar do edifício representa 50 milhões de anos. 6.000 anos. Todo o comprimento da história registrada seria apenas uma parte de uma polegada dividida em 50. Essa é a espessura da cobertura de tinta no telhado. A primeira evidência fóssil para a vida surge 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, no 22º andar. É aqui que encontramos pela primeira vez os estromatólitos e nada mais. Os estromatólitos são feitos de bactéria, uma das formas mais simples de vida. Por isso a vida começou simples, assim como Darwin disse que começara. Mas à medida que avançamos no tempo, quando foi que as criaturas vivas se tornaram mais complexas e mais variadas? 1 bilhão e 400 milhões de anos depois, ou 28 andares de nosso arranha-céu, há poucas mudanças. As únicas formas de vida são criaturas simples e unicelulares. 2 bilhões e 100 milhões de anos atrás, no 50º andar, encontramos as primeiras células com um núcleo. O tipo de célula que vemos em 99% dos seres vivos hoje. Daqui, temos de viajar até o 80º andar, 600 milhões de anos atrás, antes que encontremos os primeiros animais. Os cientistas acreditam que esses discos, de pouco mais de 2,5 centímetros de largura, são remanescentes de criaturas em forma de taça, que viveram em um fundo de mar lamacento. Elas se assemelham às anêmonas do mar dos dias de hoje. Finalmente, 2 andares depois, a vida realmente teve início. Essas fantásticas criaturas são do período cambriano, 500 milhões de anos atrás. Elas são bastante diferentes das formas mais simples que existiam antes. Elas têm cabeça e membros. Sua forma estranha e corpo elaborado revelam que a vida se tornou mais variada e mais complexa. A datação de fósseis confirma a previsão de Darwin, que a vida teve início simples, sem evidência de vida complexa até muito tempo depois. Os seres vivos não foram todos criados de uma vez, mas durante bilhões de anos.